Reportagem da Tropical FM apresenta hoje uma entrevista com um dos grandes radiodifusores de Santa Catarina. Com 53 anos de rádio, converso com Nereu Lopes de Lima, dono da Tropical FM de Três Itilhas. Nereu, não vou lhe perguntar a idade, mas vou lhe perguntar em que ano o senhor entrou no rádio e que idade o senhor tinha naquele ano? 1967. Hoje eu estou com 74. 74. E como é que foi, Nereu? O que te motivou a entrar no rádio? Milton, na verdade, todo ser humano busca, de certa forma, um caminho, uma forma de sobrevivência. Nós morávamos no Rio Grande do Sul, na cidade de Machadinho, agricultores, o meu pai sem terra, minha mãe costureira, 6 irmãos e sem definição. E eu não entendo até hoje a intuição. Meu pai era um homem iletrado, sem qualquer instrução, mas muito sábio. Sim. Ele percebeu, em 1960, que ele disse que o Rio Grande do Sul, o norte do Rio Grande do Sul, não tinha futuro. Nós, crianças, jovens, eu tinha 14, 15 anos, e seguimos a família. E ele, então, providenciou a mudança para Xaxim. Xaxim, mudança com a família, sem destino, sem dinheiro, e lá em Xaxim, então, nós sobrevivemos de todas as formas. Em 1967, eu estudava no colégio Vidal Ramos de Xaxim, então o Vidal Ramos hoje mudou, e num programa de sábado da Associação Nacional, União Nacional dos Estudantes, juntamente com um colega chamado Arquimedes Turra, fazendo um programa. Aí então um tal de Francisco Ribas, que tinha passado pela Rádio Guaíba e tal, ele ouviu, no dia seguinte ele perguntou se eu gostaria de trabalhar no rádio. Era meu sonho. E comecei a trabalhar em rádio. Que idade o senhor tinha na ocasião? 18 anos? 18 anos, por aí. Né? Ele disse que eu tinha uma boa voz, eu acreditei e tal. Mas eu acreditei, eu entrei no rádio achando que ia ser o Herão Domingues da época, sim, do Repórter S. Que nada, eu entrei e aí passei por todos os setores. Entrei inicialmente como office boy, depois sonoplasta, mas nunca desistia da tentativa de locução. Até que, de repente, eu entrei para o ar. Só que, na verdade, eu pegava os horários mais insignificantes. No rádio AM, à noite, de madrugada, ou domingo fora de hora, para... Já que não tem ninguém, vai tu mesmo. Mas eu tentava fazer sempre o melhor. Então aí aconteceu um caso inusitado. Eu estudava e já comecei a ajudar a sustentar a família com o salário. Aí, de repente, um gerente da rádio chamado Zé Quilene, num dia de tarde, 5h30 da tarde, eu cheguei atrasado por causa de uma prova no colégio e ele me dispensou. Me mandou embora. Eu levei um choque muito grande e tal, mas não desisti. Fui trabalhar no Banco Nacional do Comércio em Chapecó. Trabalhei 20 dias, o salário não dava nem para pagar a pensão e a alimentação. Mas eu não queria isso. Sim. Peguei o ônibus, viajei o dia inteiro de Xaxim a São Miguel do Oeste, de ônibus por Mondaí e tal. Saí às 8 da manhã, cheguei às 6 da tarde em São Miguel do Oeste. Lá em São Miguel encontrei o caminho, graças a Deus. Eu lembro que me apresentei para o dono da rádio, que era prefeito, e era um empresário muito... forte e significativo, e ele me ofereceu um salário. Eu topei na hora. E voltei para a rádio, voltei para Xaxim, e era sábado, voltei para Xaxim. Na terça-feira eu estava em São Miguel do Oeste. E lá comecei uma trajetória realmente muito boa. Você fazia o que naquele momento? Em Xaxim? Na rádio em São Miguel. Em São Miguel eu cheguei como estrela. Já como estrela? Estrela, porque na verdade a rádio de Xaxim, a Rádio
a Rádio Cultura, ou melhor, a Rádio Colmeia de São Miguel do Oeste, hoje é Rede Peperi. A rádio, ela não atuava na área comercial, era mantida pela Prefeitura Municipal. Você já conseguiu um programa no horário nobre? Não, não no horário nobre, eu peguei o horário das 4 às 5 da tarde. Mas já era bom? Não, programa não existe programa bom ou ruim. O programa você que faz. Lá eu era o dono do campinho. E nesse programa chamado Clube da Jovem Guarda, o Roberto Carlos já estava no quarto LP, Beatles também e toda essa turma da Jovem Guarda, e a rádio não havia tocado nenhuma música deles ainda. Ah, é? E eu comecei a fazer esse programa e começou a dar resultado positivo. E aí nós inovamos algumas coisas. Eu fazia já o telefone no ar na época. Aí eu promovi Festival da Canção, desfile de modas. E a rádio se projetou. E eu, inclusive, como sempre gostei, como era mascate em Xaxim, eu gostava da transação e em casa eu era quem fazia a transação comercial, entregava as costuras da minha mãe, levava produtos do interior, comprava nesses. Eu sempre já sabia fazer negócios. O negócio, aliás, é uma coisa que acho que ele veio de berço. E com isso eu comecei a vender publicidade lá em São Miguel do Oeste. Logo a rádio, o faturamento da rádio superou as despesas. O senhor lembra o ano em que foi isso? 1968, quando eu cheguei 68. Em São Miguel do Oeste. Sim. Eu fiquei 12 anos lá. Muito bem. Aí você impulsionou a rádio. Eu impulsionei a rádio e começamos a vender e o faturamento superou as despesas, tanto que aí aconteceu uma coisa inusitada. O prefeito, um certo dia, me chamou e queria me nomear gerente da rádio. Eu fiquei assustado com a proposta, fui para casa, fiquei sem dormir, minha família morava em Xaxim e não aceitei a proposta, porque não estava preparado. Você não estava? Eu não estava preparado. Eu queria ser locutor e eu era locutor. Eu achava que aquilo lá estava bom, ganhar um bom salário e tal, podia ajudar a família em Xaxim. Para mim estava ótimo. Eu indiquei um amigo meu que morava em Xaxim. Você estava solteiro ainda, na época? Claro, solteiro, casei muitos anos depois. Casei muitos anos depois. 4 anos depois, eu fui falar com o dono da rádio, que tem alguma coisa errada. Eu vendo e não estamos recebendo salário, os colegas estão sem salário, o que está acontecendo? O dono da rádio, que ele era também dono da Volkswagen de São Miguel do Oeste, o dono da rádio, certo dia, de surpresa, chegou com o setor de contabilidade, afastou o gerente e descobriu fraudes. Mas não me convidou mais. Aí, no meu outro colega, o outro chamado Edson Zanetti, que hoje é dono de uma rede de rádio lá na região do extremo oeste de Santa Catarina, mas eu continuei trabalhando na rádio. Continuei trabalhando e fazendo. E eu evoluí, eu sempre com a venda. Aí eu, inclusive, em São Miguel do Oeste, eu criei, acho que a primeira agência de publicidade. Eu não sabia o que era isso. Mas eu vendia, pedia para os colegas ajudar a produzir. Na época não tinha gravação, tinha que fazer tudo, todos os textos. Então, e eu dividia a comissão com eles. Eu acho que é assim que funciona. Hoje é uma agência de publicidade. Muito bem, eu estive então 12 anos em São Miguel, fiz muito sucesso. Eu consegui até comprar casa, comprar até um sítio. Aí então, casei, encontrei a dona Aldete, também outro fato inusitado. Lá em São Miguel mesmo? Não, encontrei em São José do Cedro. Porque eu fazia cobertura de eventos sociais. Eu apresentava baile de debutantes, eu apresentava desfile de modas, eu apresentava uma série de coisas. E numa entrevista de um desfile de debutantes em São Miguel, em São José do Cedro, eu encontrei a dona Odete. E aí a história é outra. Logo casamos, aí fomos morar em São Miguel do Oeste. 1980, resolvi sair, deixar o emprego, deixar a empresa, deixar uma cidade boa
para ir para São José do Cedro, uma cidade próxima, pequena, uma rádio nova que estava surgindo lá. Fui para São José do Cedro. Abandonei o trabalho, pedi demissão e fui para São José do Cedro. Era a rádio nova lá, então? A rádio nova, que começou, a rádio tinha 3 anos, começou em 1977, rádio AM, e, de certa forma, fez algum sucesso na região. Tudo que é novo, né, e tal. Fui para São José do Cedro como vendedor. Vendendo. Logo depois surgiu a oportunidade, mas eu percebi que a rádio estava em dificuldades financeiras. Porque atrasava salários, e eu via o gerente da rádio atribulado e angustiado. Aí, de repente, houve um problema de saúde dele, ele saiu, e os sócios da rádio, que eram empresários muito poderosos economicamente, me convidaram para ser o gerente da rádio. Aí você aceitou? Não. Também não? Também não. Eu fiz uma proposta para ele, não, de gerente da rádio eu não vou. Eu quero ser sócio da rádio. Opa! Eles se reuniram, 4 pessoas se reuniram, 4 empresários se reuniram e pediram para mim retornar para dar andamento na conversa. Aí então, eles perguntaram assim, e você tem dinheiro para comprar a sua parte? Eu não tenho, mas vocês têm, me financiam? Eu não tinha, eu tinha realmente... Quer dizer, eu tinha algum dinheiro, mas eu comprei uma casa em São José do Cedro, construí uma casa e fiquei com pouco recurso. Então compramos 10%, negociamos 10% da rádio Integração de São José do Cedro e eu assumi como diretor da rádio. E a primeira coisa que eu constatei é o déficit. A rádio não conseguia equilíbrio financeiro, no máximo 70%. Tinha 5 sucursais na região, excesso de pessoas trabalhando. E aí a primeira coisa que eu fiz foi fechar tudo, recolher móveis, demitir pessoas, mas o déficit aumentou. Então eu reuni os sócios e pedi uma chamada de capital. E dali para frente a história, a coisa fluiu. Mas tem uma coisa extremamente importante. Quanto tempo o senhor ficou lá em São José? 24 anos. 24 anos. 24 anos. Certo. Muito bem. Tem uma coisa extraordinária em São José do Cedro, Milton, e eu sou muito grato por isso, porque foi lá que eu formatei o sistema de gestão financeira. Foi lá. Então eu percebi uma coisa, que a situação financeira da Rádio Integração não era exclusivamente da rádio, era do município. Pois é, Nereu. Então, o senhor decidiu mudar o traçado da sua trajetória, do mapa. De repente, em 2005, o senhor decidiu abrir uma rádio sua em Três Itilhas, a Tropical FM. Como é que foi essa guinada nessa trajetória, Nereu? Na verdade, Milton, o senhor apostou todas as suas economias num novo projeto, não é? Milton é assim, você tem uma trajetória na vida, você muda o caminho, mas não muda o rumo. Eu me habilitei lá em Curitiba, porque pegando a lista das cidades onde haveria licitação para uma rádio FM, apareceu Três Itilhas. Então, eu imaginei, bom, é uma cidade turística, deve ser boa. Mas eu me habilitei em mais 5 cidades. Além de São José do Cedro, Três Itilhas, Santa Maria da Imperatriz, São João Batista, perto de Joinville e Tijucas. Porque, na verdade, você elabora, monta a razão social e para se habilitar em várias é só mudar o valor, a oferta. E eu me habilitei nessas 5 cidades. Ganhamos então em Três Itilhas e quando se ganha não tem volta. É vir para Três Itilhas, era vir para Três Itilhas ou Três Itilhas, não tinha saída. Certo. Muito bem. Então viemos conhecer Três Itilhas e já a partir de agosto de 2004 viemos para Três Itilhas para iniciar a implantação da emissora aqui. No começo a situação foi um pouco complicada, porque demorou para conseguir a liberação de toda a documentação, não é, Nereu?
Exatamente. A documentação, a burocracia nesse país é gigantesca e eu senti na pele o que isso significa. Nós estamos preparados. A partir de agosto de 2004 até o final do ano, nós montamos o local, compramos equipamentos, montamos a torre e contratamos pessoal. Até o final do ano, previsão de iniciarem em janeiro de 2005. Sim. Não foi possível, por causa da burocracia. Nós estamos com o pessoal preparado, contratado, nós aqui em Três Estilhas, vivendo de aluguel, pagando todas as despesas e sem poder trabalhar. Aquilo nos angustiou bastante. Eu chorava e a Odete me carregava no colo. Demorou 6 meses nesse processo, com empregados contratados, com despesas todas e não podendo trabalhar. Isso foi uma angústia muito grande. Eu havia feito uma previsão de até 12 meses sem recursos, sem entrada. Sim. Foram 9. Aí nós, felizmente, começamos a trabalhar no dia 9 de junho de 2005. Mas iniciar o trabalho, iniciar a implantação do novo sistema, um novo comércio desconhecido, terra desconhecida, local desconhecido, não tinha contato com empresários, com ninguém. Nós tivemos que fazer todo um conhecimento até chegar o ponto de equilíbrio. Foram mais 3 meses. 3 meses. Foram 9 meses. Nós aí tínhamos 3 meses de possibilidade depois. Mas felizmente daí para frente a história mudou. Nós temos algumas pessoas que daqui de Três Estilhas nós fomos acolhidos de uma forma muito carinhosa pelos líderes, pelas lideranças, pelos empresários, pela comunidade. Eu tenho que citar aqui o prefeito da época, que é o Julio Weiler. Ele começou a projetar, assumiu a rádio como de Três Estilhas e começou a projetar na região. E aí tem um detalhe interessante, Milton. Eu não sabia que Três Estilhas era tão carente de informação. Não havia trabalho efetivo de rádio em Três Estilhas e nos municípios pequenos. Mas, de certa forma, foi um lado positivo, porque nós, aqui havia emissoras de Joaçaba, de Videira e de Concórdia, com 40, 50 anos de atividade, só que eles não prestavam um serviço direto e efetivo em Três Estilhas. E esse foi a nossa grande chance, a nossa grande possibilidade de transformar a Tropical, projetar a Tropical para o que é hoje. Pois é, Nereu, agora 15 anos. Valeu a pena, Nereu, investir todas as suas economias, a sair de uma sociedade, de uma rádio já consolidada, apostar no novo 15 anos depois, fazendo uma avaliação, uma retrospectiva. Valeu a pena? Milton, nós fomos abençoados. Eu acredito que vir para cá foi uma loteria, digamos assim. Primeiro, fazer o que eu sempre sonhei, ter uma rádio, porque lá em São José de Ceará eu tinha apenas 31% aqui, a rádio da família, 100%. Sim. Além disso, os recursos investidos, eles são infinitamente menores que o nosso patrimônio hoje. Nosso patrimônio se avolumou, nós temos boas instalações, bons equipamentos, nós temos prédios de 5 andares e, felizmente, depois de algum tempo também liquidamos as dívidas. Então, respondendo a sua pergunta, foi uma bênção, foi uma graça e eu agradeço muito a Deus e a família e a todos por terem vindo para cá e encontrado esse caminho. Certo. Nereu, o senhor que já tem 53 anos de rádio, certamente o senhor contou muitas histórias ao longo deste mais de meio século de trajetória. Tem alguma história assim que marcou a sua vida, que o senhor lembra como algo especial que aconteceu, que o senhor contou para os seus ouvintes? Milton, você que atua no dia a dia, todo dia existem histórias, mas existem algumas coisas que nos marcam. Por exemplo, uma ocasião, inclusive na sua cidade, Ceará, nós colocamos no rádio para
um rapaz queria encontrar os pais. E nós promovemos esse encontro. Isso foi muito gratificante, foi uma coisa extraordinária. Outra coisa foi, na época, em São Miguel do Oeste, existia uma família à procura de criança para adoção, e nós colocamos no rádio isso. E apareceu um menino. E esse menino, então essa família adotou esse menino. A família era de Dionísio Cerqueira. Detalhe, o menino se revelou deficiente. Outro detalhe, a família acolheu como filho. São coisas extraordinárias, além de coisas do dia a dia. Sim. Né? Eu promovia casamento, promovia encontros. Inclusive, outra coisa que me marcou, uma ocasião nós tínhamos um programa, pessoas que queriam um casamento, e nós promovemos um casamento de 2 viúvos de São José de Serra de Palma-Sola. 10 anos depois, 5 anos depois, fomos convidados para o casamento deles. Certo. E uma outra coisa, Nereu, o senhor que acompanhou toda essa trajetória, hoje o rádio é digital. O rádio, ele é praticamente automático, a programação. A pessoa que está lá operando não precisa fazer tanto esforço, é só apertar alguns botões e um clique e a programação segue. Nessa trajetória de mais de 50 anos, Nereu, quais foram as principais mudanças que marcaram o senhor, que o senhor vivenciou? Como é que era fazer rádio no começo da sua trajetória, por exemplo? Milton, realmente é significativa essa colocação, porque o rádio, primeira coisa assim, o rádio que existia quando eu trabalhei não existe mais. Sim. De todas as formas, nem tecnicamente e nem em termos de conteúdo. Sim. Não existe mais. O rádio, muito bem, na época era tudo manual. Não existia nem gravação, nem gravador. A parte comercial, você tinha que produzir 10 cópias de texto comercial para colocar no horário. Eu que introduzi em São Miguel do Oeste o tal de sistema de caixinha que veio da Guaíba, de Porto Alegre. Era tudo ao vivo. Tudo ao vivo, a notícia ao vivo. Por isso, então, que foi estabelecido na lei do radialista 5 horas. O locutor, falando 5 horas, ele falava com 3 meses de conversa normal. Sim. Por isso que era necessário 2 pessoas. Eu trabalhei como sonoplasta, pegar o bolachão, o chamado disco de vinil, colocar no prato, que era mecânico, acertar a faixa e ligar o microfone, o locutor. Muito bem. Então, a partir daí, houveram os avanços tecnológicos. Nós estivemos sempre por perto. Nós saímos em São José do Cedro, fui eu que introduzi o sistema de jingle. Depois surgiram os gravadores cassete, o gravador de rolo Akai. Aí houve uma inovação fantástica que foi a chamada cartucheira. A cartucheira é um sistema de gravação, você sabe, em que você gravava, tinha um bip e o comercial parava sempre no início, você podia repetir quantas vezes quiser. Foi um avanço. Sim. Logo depois, o minidisc, que era um minidisc, mini CD, né? Mini CD de 2,5 polegadas, mas com a possibilidade de você gravar e fazer a programação. E nós sempre acompanhamos isso. Então, introduzimos a cartucheira, introduzimos o minidisc, aí veio o CD, substituiu o disco de vinil, aí veio o computador que substituiu tudo. Acontece... Mas tem uma coisa que não mudou ainda, né, Nereu? O senhor vai concordar comigo. O que não mudou ainda é a capacidade de criatividade do comunicador. Essa nenhuma máquina vai substituir, não é, Nereu? Felizmente, Milton, felizmente. Inclusive, esse é o grande detalhe. Felizmente, Milton, o ser humano, essas inovações tecnológicas, elas devem servir de ferramentas. São facilitadores, são coisas para você utilizar e facilitar o seu trabalho. Mas a tua capacidade mental, a tua capacidade criativa jamais vai desaparecer. Inclusive, Milton, agora nesse projeto Pense Grande, Pense Rádio e Televisão da Caerte, eu inclusive fui
vários anos de vice-presidente da região, agora eu sou do conselho. Então, agora esse setor, no PS Grande, ele está revelando algumas coisas. Primeiro, o rádio que existia quando eu comecei não existe mais. Acabou, desapareceu. Sim. Certo. Só se mantém quem acompanha a evolução. Graças a Deus eu ainda me mantenho ativo. Sim. Tudo que não se renova envelhece e morre. E o rádio está sempre se renovando, se reinventando. Hoje, digamos, no nosso caso aqui, nós temos a rádio, mas nós precisamos do Milton, de todos os colegas, porque nós não temos o que vocês têm. Vocês têm capacidade de gerar conteúdo. O profissional do rádio, que é inteligente, ele se mantém gerando conteúdo. Também o que mudou, Milton, é uma coisa muito significativa. Quando eu comecei a trabalhar em Xaxim, em São Miguel do Oeste, depois São José de Cedro, as pessoas sintonizavam a minha rádio. Hoje é o contrário. Hoje o comunicador tem que sintonizar o ouvinte, senão ele muda. Então, são mudanças significativas e isso nos dá esperança para levar. Pois é. Para terminar, Nereu, nossa conversa, já que estamos falando um pouco de futuro agora, como é que você enxerga o rádio do futuro? Milton, como sempre enxerguei, o rádio vai continuar sempre no topo. Eu não estava no rádio ainda quando começou a televisão, mas disse que o rádio ia acabar, não acabou. Sim. Aí depois apareceu a internet, disse que o rádio ia acabar. O próprio Bill Gates disse que quando a internet acabar, o rádio vai dar a notícia. Agora apareceram as mídias sociais e disseram que o rádio vai acabar. Então, nesse processo, o rádio estava um pouco ofuscado. Mas não por culpa do rádio em si, das pessoas, por nossa culpa. Nós não estávamos dizendo e colocando o rádio onde ele deveria estar. Felizmente, ele está onde deve estar e o rádio sempre vai continuar, desde que se reinvente todo dia. Repito, quem não se renova, desaparece. Ok, assim ouvimos a história do Nereu Lopes de Lima, um dos grandes radiodifusores de Santa Catarina, contando a sua trajetória de mais de 50 anos no rádio. E você que nos assistiu pode dar o seu like, compartilhar e comentar esta entrevista. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.